Oi, gente, tudo bem? Quem fala aqui sou eu, Baiano Baia, seu professor de matemática. Muitos de vocês não me conhecem ainda, nosso primeiro encontro. E eu tô com o Nino e Neymar, saudade do que eu ainda não vivi. Nem conheço vocês, mas já tô com vontade de vê-los para nossa primeira aula física. Vamos começar assim, com a aulinha gravada, starteando a geometria espacial. Essa geometria que eu vou ensinar hoje, você conhece a geometria plana? Você conhece a geometria espacial, você conhece a geometria analítica, e muitos consideram essa matéria que eu vou começar agora uma geometria à parte, ou o start da geometria espacial. É a chamada geometria de posição. Ela tá na moda, Baiana? Ela tá na moda. Ela cai muito no vestibular? Não. Se eu estivesse dando essa aula uns 5 anos atrás, eu ia falar, gente, quase não cai essa aula. Se eu estivesse dando essa aula há 15 anos atrás, eu ia falar, gente, cai todo ano. Então as aulas, elas são assim, atemporais, né? Elas são cíclicas. Por isso que o professor tem que estar antenado naquilo que está na moda, que está caindo bastante. Nas últimas provas da CAF tiveram várias frases sobre isso. Na última prova da Federal também teve. Na penúltima também. Ele cai no formato de frases. Muita teoria, pouco exercício. Que você não está muito acostumado, né? Está acostumado a estudar fazendo muito exercício. E aqui você vai pensar bastante. Você já ouviu falar que existem algumas coisas que você deveria fazer para você prevenir os males da velhice, as demências que assolam quando a gente vai ficando mais velho? Eu não sei, né, o que é isso, mas o Orivaldo me falou, já que ele tá ficando bastante velho, que tá começando a sentir os males da velhice. O que você deveria fazer para evitá-los? Você já deve ter lido sobre isso. Montar um quebra-cabeça de vez em quando, mas um quebra-cabeça decente, não é aquele da Mônica que as peças se encaixam sozinha. Você deveria, quando vai para casa, não ir sempre pelo mesmo caminho, trocar o caminho, escovar a mão com a mão trocada, escovar a mão não, escovar o dente com a mão trocada. Quando dirige, pô, muito legal essa para deixar a mente em alerta, tá? Você dirigir com um pé calçado e outro descalço, cara, sua mente fica muito em alerta. Tem várias coisas que você deveria fazer para você melhorar a sua mente, treinar ela e manter ela bem em atividade, muita atividade cerebral. A gente que dá aula de matemática já é o nosso dia a dia, tá com atividade cerebral em alta. Já ouviu falar que tomar banho de olho fechado favorece muito a mente? Nunca ouviu falar sobre isso? Mas é verdade, tá? É só você pesquisar. Qual é a lógica do processo? Você já ouviu falar que os cegos, eles subdesenvolvem outros sentidos. A lógica é mais ou menos a mesma. Eu, depois que li sobre isso, eu entro no banheiro e fecho o olho. Tomo meu banho de olho fechado, tento imaginar onde está o 3D, que tem muito a ver com a nossa aula. O estudo dessa geometria, que é imaginar em 3D as situações, deixa você mais inteligente, mais criativo e a mente em alerta. Vamos treinar? Começamos, hein? Tudo começa teorizando bastante. Nós vamos ter 2 encontros sobre isso. Esse é apenas o primeiro. Vou falar das coisas bem simples. Algumas até nunca caíram em Santa Catarina, como essa daí, ó. O que é um ente? Se alguém lhe perguntasse o que é um ente, muitos pensariam, da família? Um ente querido? Não, nada a ver. Ente é tudo aquilo que não tem definição. Também chamado de conceito primitivo. Eu já vi isso acontecer algumas vezes na Federal do Rio Grande do Sul. Qual das alternativas abaixo é um ente geométrico? Letra A, pirâmide. Letra B, círculo. Letra C, ponto. O que é um ente? Ente é aquilo que a matemática não conseguiu definir. Também chamado de conceitos primitivos. No caso, eu vou saltar só os da geometria. Na matéria do Orivaldo também tem os conceitos primitivos, uns entes, algumas coisas que a gente não conseguiu definir com a matemática. Quer ouvir quais são os 4 entes da geometria? Lá vou eu. Um deles é um ponto. Ponto não tem definição. Você nunca leu ponto, eu sou o quê? Eu sou o quê? Ponto não tem nenhuma definição. Ele é um ente da geometria. Note que eu posso fazer um ponto bem grande ou um pontinho de nada. Os dois são ponto, porque ninguém definiu um ponto. Um ponto é adimensional. Não tem dimensão e não tem definição. Mas representação ele tem, né? Ponto no mundo inteiro são letras maiúsculas. Próximo ente é a reta. Reta não tem definição. Ó, uma lapiseira 0,5 faz uma reta. Uma lapiseira 1,0 faz uma reta. Ninguém definiu uma reta. Uma vez eu falei isso numa sala, o cara falou assim, Baia. Falei, diga, amor. Uma reta não é um conjunto de infinitos pontos? Falei, isso que define uma reta. Um conjunto de infinitos pontos, entendi. Num plano tem quantos pontos? Infinitos também. Então essa não é a definição de uma reta. Falar que numa reta tem infinitos pontos é verdade. Falar que essa frase define uma reta é mentira. Reta é um ente, ele não tem definição. Mas tem representação. E tem uma única dimensão, ele é unidimensional, uma dimensão.
letras maiúsculas para ponto, letras minúsculas para reta. Qual será o próximo ente, hein? Ponto, nenhuma dimensão. Reta, uma dimensão. Qual será? Claro, duas dimensões do plano. O plano é mais um ente. O que é ente? É aquilo que a matemática não consegue definir. Plano tem duas dimensões. Não está escrito em lugar nenhum. Plano, não sou nada, eu sou um ente. Eu não tenho definição. Mas eu tenho representação. Letras gregas, alfa, beta, gama, todas elas. Será que tem mais algum ente? Ou será que acabou? Deixa eu pensar bem. Porque a matemática tem isso, né? Ele tem um raciocínio escalonado, onde as coisas fazem sentido. É só você querer ver o sentido das coisas. Ponto, adimensional, não tem dimensão. Reta, uma dimensão. Plano, duas dimensões. O que viria agora? O que viria agora? O espaço. Que são justamente as três dimensões que você conhece, x, y e z. E naquele tempo, ó, que fique claro aqui pra gente que eu não comentei isso com vocês. O que nós vamos ver agora é um abstract do primeiro livro de matemática escrito no mundo. O nome do livro chamava-se Elementos e foi escrito por um matemático que começa com a letra E. Não é Eurivaldo. É Euclides. A geometria euclidiana. Euclides resolveu fazer o seguinte, ó. Há 6 séculos antes de Cristo, ele falou, cara, não tem nenhum livro de matemática escrito no mundo. Eu vou compilar tudo que tem de matemática no mundo, eu vou escrever um livro de 13 volumes. Ele fez esse livro chamado Elementos. Por isso que a geometria que você aprende, que quer no seu vestibular, de qualquer vestibular do Brasil, é a geometria euclidiana. Mas é uma geometria antiga, você sabe, né? Muita coisa mudou. Gauss foi a primeira pessoa a fundamentalizar que algo estava errado escrito nesse livro de Euclides. E aí começava a geometria não euclidiana, muito desenvolvida por um russo chamado Lobachevsky. Mas Gauss foi o precursor dessa ideia da geometria não euclidiana. E hoje a geometria tem outra dimensão, mas que não cai no seu vestibular. Mas ele é muito mais instigante quando conseguiram provar, por exemplo, que nem todo triângulo, a soma dos ângulos internos é 180 graus. Sabia disso, né? Mas isso é geometria não euclidiana. Isso não cai no seu vestibular. No seu vestibular tá claro, geometria de Euclides. Se alguém perguntar se nos triângulos a soma dos ângulos internos é 180 graus, você fala sim. Se alguém perguntar a você se duas retas paralelas não se cruzam nunca, você fala sim. E tudo isso é mentira na geometria não euclidiana. A menor distância entre dois pontos é uma linha reta. Na geometria euclidiana, sim. Na geometria não euclidiana, não. Mas não quero ensinar coisas para você que não cai no vestibular. Só quero deixar você ligado que seu âmbito de informações não é o que existe no mundo hoje. Sua geometria é euclidiana. Então vamos lá. Na geometria euclidiana o mundo acabava aqui, ó, em 3 dimensões. Eles achavam realmente que o mundo era todo em 3D e deu. Esses são os entes. O que é ente? É aquilo que não tem definição. Ponto. Reta, plano e espaço. Andamos. Agora eu vou lhe falar o que é um postulado. Sabe o que é postulado? Não sabe? Vou te dar uma dica. É a mesma coisa que axioma. Ah, que bom. Postulado ou axioma é tudo aquilo que você não consegue, preste atenção, demonstrar. Não confunda com ente. Ente eu não consigo definir. E postulado ou axioma eu não consigo demonstrar. Eu sei que é verdade, mas não consigo provar. Porque se eu conseguisse provar, ele sairia do status de postulado para virar um teorema. Postulados, verdades não demonstráveis. Teorema, verdades demonstráveis. Já notou que quando o nome é teorema, sempre tem o nome de alguém? Teorema de Pitágoras, deve ser porque ele demonstrou. Teorema de Euclides, deve ser porque ele demonstrou. Teorema de Tales, de Euler, deve ser porque eles demonstraram. Agora, postulado, não. Quer exemplos? Eu te dou infinitos exemplos. Olha um deles. Por um ponto passam quantas retas? Responda em inglês. Infinite retos. Infinite. Por que eles não conseguem provar, baiano? Olha só. Lembre que eu estou ensinando a geometria de 6 séculos antes de Cristo. Você acha que há 6 séculos antes de Cristo eles sabiam trabalhar com o infinito? Claro que não sabiam, gente. Eles não sabiam nem a existência do infinito. Eles não sabiam algebrar o infinito. Infinito mais infinito, infinito elevado ao infinito, infinito dividido pelo infinito. Isso é uma matemática muito posterior dessa tempo de Euclides. A matéria que trabalha com o infinito na sua essência é uma matéria chamada limite, que vem muito depois de Euclides. Resumindo, tudo que a quantificação foi infinita é um postulado para você. Não se consegue provar. Porque esses geômetras da época não sabiam trabalhar com limite, não sabiam nem que existiam. Teve infinito é postulado para você. Quer mais um?
Em uma reta existem quantos pontos? Infinity points. Infinitos pontos. Eu consigo provar? Claro que não. É infinito. Aí eu chamo de postulado. E teorema, pode reparar que teorema ele é mensurável, ele é quantificável e sempre tem o número de alguém. Alguns exemplos. Hipotenusa quadrada é igual a soma dos quadrados dos catetos, conhecido como teorema de Pitágoras, mesmo o mundo inteiro sabendo que não foi Pitágoras que fez ele. Ele foi nascido na escola pitagórica, alguns acham até que anteriormente os babilônios já conheciam, mas como nasceu na escola pitagórica, chama-se teorema de Pitágoras, provado por várias maneiras, né? Um deles, semelhança de triângulos. Outro teorema, a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180 graus, provado por Tales, o maior geômetra do mundo. O primeiro filósofo e o primeiro homem a viver de matemática no mundo foi Tales de Mileto. E ele foi o cara que provou aquilo. E se ele provou, virou teorema. Teorema de quem? De Tales. Teorema angular de Tales. Note que não tem a palavra infinito alocado no conceito. É mensurável. Só isso cai muito? Pouco. Em Santa Catarina, never. Agora tem vestibulares do Brasil que botam. Qual das alternativas abaixo é um postulado? Várias frases. Uma galera não vai saber. Eu lá vou saber se é postulado ou teorema? Você vai saber sim. Postulado você não prova, teorema você prova. Postulado está muito alocado com as coisas infinitas, que na época não se conseguia provar. Agora começam as frases que Santa Catarina gosta. Qual é a frase que determina uma reta? Vê se você gosta dessa. Um ponto determina uma reta. Você acha que isso é verdade? Isso é mentira. Se eu te der um ponto 1 e 2, você me dá uma reta? Você não consegue determinar uma reta. Porque por um ponto não passa uma reta, por um ponto passa infinite retos. Então essa não é a frase. Mas se eu te desse 2 pontos, 1 e 2 e 3 e 4, agora você conseguiria determinar uma reta? Claro que sim. Talvez até por diversas maneiras. Por geometria analítica, por função, por PA, por interpolação. Várias maneiras, mas eu consigo determinar a única reta que passa por esses 2 pontos. Só que essa matemática que eu estou lhe ensinando, ela é muito criteriosa, muito rigorosa na expressão vernacular. Se não tiver escrito ipsiliter como deveria, a frase está falsa. Você que vai fazer os testes hoje em casa, você vai ler uma frase assim, ó. 2 pontos determinam uma reta. E alguns vão achar que é verdadeiro. Vão olhar o gabarito e vai achar que o gabarito é errado. 2 pontos distintos. Se ele não falar distintos, tá errado. Matemática é a ciência mais exata que você conhece. Matemático é verdade sempre ou não é verdade? 2 pontos determinam a reta, nem sempre, então tá falso. 2 pontos distintos determinam a reta, aí eu boto verdadeiro. Porque 2 pontos podem ser coincidentes e aí vão de novo passar em infinite retos. Pegou? 2 pontos distintos determinam a reta. Posição relativa de ponto e reta. Onde que um ponto pode estar em relação a uma reta? Ai, que coisa fácil. Olha que fácil. Um ponto, ou tá na reta, ou não tá. Básico, né? Mas você tem que se incomodar, sabe o quê? Com a zona de conforto cognitiva. Às vezes parece fácil ver, mas não é fácil você denominar isso. Quer ver que pegadinha legal? Se você estivesse na UFSC, 01, um ponto e uma reta podem ser coincidentes. Você marcaria? Vou chegar perto. Você marcaria? Um ponto e uma reta podem ser coincidentes. Muita gente, pode? Um em cima do outro. Não, não pode, amor. Você sabe o que é a palavra coincidir? Elementos só coincidem quando são elementos de mesma natureza. A matemática é assim, cara. Os conceitos são ipsiliter rigorosíssimos. Ponto só coincide com ponto. Reta só coincide com reta. Triângulo só coincide com triângulo. Para ser coincidente, tem que ocupar exatamente o mesmo lugar no espaço. Um ponto não consegue ocupar todo o lugar do espaço de uma reta. Então a matemática só aceita o termo coincidir. Elementos de mesma natureza. Ponto com ponto, aí coincide. Reta com reta coincide. O certo é falar que o ponto pertence à reta. E quando está lá fora, o ponto não pertence à reta. Aí sim. Como aqui tem infinitos pontos, eu sou um elemento desse conjunto aí. Então o ponto pertence à reta. E quando está fora, o ponto não pertence. Não aceite coincidir e não coincidir. Ponto com reta. Gente, aí você tem uma impressão que é pegadinha pra cacete. Mas não é, cara. Eu já conheço todas as pegadinhas. O cara fica assim, meu Deus, toda hora tem uma pegadinha. Ei, eu vou deixar você indefectível. Tô te prometendo, promessa.
Assista a aula toda na íntegra que você vai ver. Eu vou te contar todas as pegadinhas ao longo do percurso. O slide mais importante de todos é agora. Geralmente essa matéria não tem nas apostilas do SEMI, diferente do COC, porque o COC é top, que até no SEMI tem. Nos outros sistemas de ensino que eu trabalhava, dificilmente um material vinha essa matéria, chamada geometria de posição. Motivo, não cai muito nos vestibulares do Brasil. Mas está na moda. Eu ficava com pena do SEMI quando eu trabalhava em outras escolas, porque eles não tinham essa matéria inteira. Sabe o que eu fazia com eles? Eu passava só esse slide. Porque, na minha opinião, esse é o slide mais relevante, mais importante de todos, na minha opinião. Como duas retas estão no espaço? Você tem que saber os nomes e os conceitos, tá? Coplanar. Esse co indica o mesmo. Coincidente, colinear, coincidente, mesmo ponto. Colinear, mesma linha. Coplanar, mesmo plano. Quando duas retas estão no mesmo plano, se chama de coplanares. Dizem que pela sua idade, você tem muita dificuldade de entender em 3D. Você não consegue vislumbrar em 3D porque você é muito jovem. Não sei se você já ouviu falar sobre isso. As crianças assim que nascem, os bebês, eles não enxergam bem os pais, enxergam vultos. E a visão vai melhorando progressivamente. Diz que a idade média de maturação, a idade perfeita é 23 anos. Nos Estados Unidos e na Europa, eles respeitam isso e não ensinam geometria em 3D no ensino médio, não ensinam. Se você tiver algum amigo americano, europeu, pergunte, não aprende. Porque eles respeitam que a sua visão em 3D não está ainda conclusa. Claro, 23 anos é a idade média, sabe? Você sabe que tem uma margem de erro. Tem gente que tem mais tendência e enxerga bem antes. Tem gente que não tem tendência e não enxerga nunca. Mas a idade média é essa. Então, em vez de você tentar imaginar, ó, duas retas coplanares, você faz assim, ó. Pare! Você pega duas canetas e faz, ó. E faz as coisas. Retas coplanares quer dizer no mesmo plano. Aí o cara fica imaginando que tem infinitas possibilidades de duas retas estar no mesmo plano, né? Só tem duas, coração. A matemática tem um raciocínio muito bionívoco, cara. Ou tô no mesmo plano ou não tô. A matemática é sim, não. Aí às vezes quando chove, não tem isso. Tem nada de quando chove. Tá no mesmo plano é coplanar, não tá, reversa. Professor, eu posso chamar de não coplanar? Você pode. Só você, ninguém chama, só você mesmo. O nome em matemática é reversa. Estamos no mesmo plano, retas coplanares. Estamos em planos diferentes, retas reversas. Esse é o nome. E estando no mesmo plano, quando estiver, eu só tenho uma bifurcação, Fufu. Eu não tenho várias possibilidades. Quando estamos no mesmo plano, olha só que legal. Ou elas são paralelas. Sabia que as retas paralelas são coplanares, né? Porque eu consigo um plano que pega as duas, ó. Deixa eu lhe mostrar. Retas paralelas, olha esse plano aqui. Ele pega as duas. Claro, esse cara está representando um plano, que é um plano infinito nas suas dimensões. Essa caneta está representando só uma reta, porque é uma reta bem infinita. Esse plano consegue pegar essas duas retas? Então elas são coplanares, estão no mesmo plano. E a outra e última maneira deles estarem no mesmo plano é se as retas se cruzarem, que são retas concorrentes. As retas concorrentes, quando se cruzam, um plano consegue pegar as duas ao mesmo tempo. E acabou. Ou é paralela, ou é concorrente. Você entende de onde deriva o nome concorrente? Você acha que tem o nome tudo a ver ou não? Concorrente. Olha que interessante. O Enzo é um rapaz que está aqui me filmando. Ele fabrica geladeira e fogão. O Enzo. Eu fabrico geladeira e TV. O Enzo fabrica geladeira e fogão. O Baia fabrica geladeira e TV. Nós somos concorrentes, eu e Enzo? Sim! No quê? Na geladeira, que é o que nós temos em comum. Essa reta e essa são concorrentes, sim ou não? Sim! No quê? Geladeira? Não, nada a ver, como um ponto. Que é o que elas têm em comum. Retas concorrentes, concorremos num ponto, que é o que nós temos em comum. Entendeu o sentido da coisa? Então nós temos apenas uma bifurcação, amor. Ou somos concorrentes ou somos paralelas. E cada um deles tem mais uma bifurcação. Quando duas retas se cruzam, olha só. Ou formam 90 ou não. Acabou. Ou formam 90 ou não. Mas além de saber o conceito, a linha cognitiva, a costura contextual, tem que saber o nome. Que nome eu dou para quando eles formam 90 graus? São retas perpendiculares. E se não formam 90, são oblíquas. Então quando duas retas se cruzam, ou forma 90 perpendiculares ou não forma. Forma 30, 20, 200, 300. Aí eu chamo de oblíqua. Legal? Perpendicular e oblíqua. Acabou. Perpendicular
É concorrente? É porque se cruza num ponto. Oblíqua é concorrente? É. As concorrentes são perpendiculares ou oblíquas. Mas pouca gente sabe que as paralelas também têm uma bifurcação, sabia? Nós temos dois tipos de paralelismo. Temos as paralelas distintas e as paralelas coincidentes. É ou não é? Os dois são paralelas por dois conceitos. Tem um conceito da geometria analítica que nos diz que retas paralelas mantêm sempre a mesma inclinação, tem o mesmo coeficiente angular, aqui tem o mesmo ângulo, mas aqui também tem. Aqui tem o mesmo ângulo, mas aqui também tem. Então, pelo conceito da geometria analítica, são retas paralelas coincidentes, ó, tá vendo? E pelo conceito da geometria plana, são retas que mantêm sempre a mesma distância. Essas duas retas mantêm sempre a mesma distância? Paralelas. E essas duas retas mantêm sempre a mesma distância? Paralelas. Então isso aqui é um tipo de paralelismo. Paralela coincidente, paralela distinta. Professor, posso falar coincidente, reta com reta? Claro! Reta com reta é o que você pode, ponto com ponto, plano com plano. Pode coincidir sim. Então quando nós somos paralelas distintas, fuque, ou paralelas coincidentes, uma em cima da outra. E se eu te falar que as reversas também têm uma bifurcação? Sério, Baia? É! Quando nós somos reversas, que não estamos no mesmo plano, tipo essas duas aqui, ó, olha o que pode acontecer. Você que está aí me vendo, tem 90 graus entre eles ou não? Tá olhando ou não? Tem. Só posso chamar de perpendicular? Não. Isso é um dos erros mais comuns. Isso aqui não é perpendicularismo. Perpendicularismo é isso. Isso aqui é ortogonalismo. Não chame de perpendicular, pelo amor de Deus. Ortogonal forma 90 graus? Forma. Perpendicular também forma 90 graus? Forma. Onde está a diferença? Onde está a diferença de perpendicular e ortogonal? Você, quando for fazer os testes, ele vai se amarrar isso aqui, ó. Porque é uma coisa que até professor já vi se confundir. Gente, ambos formam 90 graus, mas o perpendicular, o 90 graus é por contato, tem que cruzar. E o ortogonal, o 90 graus é por projeção. Ambos formam 90, perpendicular por contato e ortogonal por projeção. Quando você esquecer, ó, faça essa analogia aqui que ela é muito salutar. Os eixos coordenados, eles são perpendiculares. O 90 graus dele é por contato, eixos perpendiculares. Agora um ponto, quando você bota as coordenadas, você não bota linha pontilhada? Bota, não bota? Linha pontilhada. E ele também forma 90 graus. Só que esse 90 graus aqui é por projeção. Então as coordenadas, elas são ortogonais. Os eixos, eles são perpendiculares. Ambos formam 90 graus. Mas perpendicular tem que tocar contato e ortogonal é por projeção. Você viu como é fácil ficar craque? Enzo, tá entendendo tudo aí, Enzo? Fechou. Gente, quando não formar 90, deixa eu mostrar aqui. Ortogonal, reverso ortogonal. Você deu inclinadinha, ó. Deu inclinadinha. Aí não tem mais 90 graus. Aí eu chamo de oblíqua. Mesmo nome do coplanar, tá? Não forma 90 graus de oblíqua. Tanto assim, como assim. Eu chamo de oblíqua, quando não formar 90 graus. Poxa, gente, além de entender os conceitos, você precisava muito saber esses nomes. Você vai usar muito esses nomes nas próximas 2 semanas com o Baia, tá? Vou mandar. Só como é que o vestibular me cobra isso? Deixa comigo que eu te conto. Esse é um jeito algébrico de cobrar, muito comum. Você tá na federal, muito comum. 01. Aquelas retas são coplanares ou reversas? Deixa eu ver. Mesmo plano e não está no mesmo plano. Deixa eu ver. Essa reta está no plano XY. Essa reta está no plano XY. Coplanar? Ambas estão no plano XY. Não precisa nem fazer conta, nada. Não precisa fazer o gráfico, não precisa. São concorrentes ou paralelas? Deixa eu ver. Retas paralelas têm a mesma inclinação. E o ângulo me diz isso. É só olhar o coeficiente angular, que eu sei que o Erivaldinho já lhe ensinou. As duas retas estão na forma reduzida, porque o Y está isolado. E aí você consegue ver o angular pelo coeficiente do x. Coeficiente angular dessa reta, 3. Coeficiente angular dessa daqui, 3 também. Se tem o mesmo coeficiente angular, tem a mesma tangente, tem a mesma inclinação, são paralelas sim. Agora, se aqui fosse 3 e aqui fosse 7, aí era concorrente. Quando o ângulo é diferente, como reta é infinito, uma hora se cruza. Se o ângulo é igual, não se cruza.
mesmo coeficiente angular. Se o ângulo for diferente, com uma reta infinita, uma hora se cruza. Então, se o coeficiente angular é 3 e 12, se cruza. 3 e 3 igual paralela. E quando é paralela, pode ser paralela distinta ou coincidente. Paralela distinta. Ah, fácil, né, gente? O angular me diz se é concorrente ou paralela. Paralela. E o linear me diz se é distinto ou coincidente. Mesmo angular e mesmo linear. Adivinha? Coincidente, coração. Agora, se aqui fosse 8, aqui fosse 9, 3 e 3 é paralela. 8 e 9, paralela distinta, não é coincidente, não está uma exatamente em cima da outra. Achou fácil? Eu achei. Mais uma para treinar. Aquelas zetas, deixa eu ver o que é que elas são, coplanares ou reversas? Estou no plano XY, e eu? Eu também! Coplanar. Concorrente ou paralela? Deixa eu ver. Meu coeficiente angular é 2, meu coeficiente angular é 3, inclinações diferentes. Um dia vai se cruzar. Ela é concorrente. E agora a pergunta mais inteligente de todas. Será que elas vão formar 90 graus quando se cruzarem? Ou será que não? Precisa só olhar. Se você sabe matemática, é só olhar. Que vai se cruzar, vai. Porque o angular é diferente. Agora forma 90 ou não, lembra disso? Cai direto, que a galera esquece. Nós vamos ver isso muitas vezes ainda da geometria analítica, tá? Quando é perpendicular, não basta ser diferente. Tem que ter dois predicativos. O inverso e o oposto. Dois predicativos, não basta um deles. Tem que ser o inverso e o oposto. Ou seja, se aqui é 2, aqui deveria ser menos 1 sobre 2. Ou então, se aqui é 3, aqui deveria ser menos 1 sobre 3. Troque o sinal e inverta. Isso não aconteceu, ele é apenas diferente, então não vai formar 90 graus. Vai se cruzar formando outro ângulo. Que ângulo, prof? Na geometria analítica eu vou lhe ensinar a calcular esse ângulo. Mas está longe. Essa aula aqui é conceitual, aprender os nomes e por que os nomes são esses. Só mais um para ter certeza que eu expliquei bem. Coplanar ou reversa? Estou no plano XY. Me too. Me too quer dizer eu também, tá? Coplanar. Concorrente ou paralela? Quando é paralelo, os ângulos são iguais. São iguais? Não, então vai se cruzar. Tem um que é assim, ó. Ah, não é igual, mas é parecido. Que porra é parecido que eu não sei? Não sei o que é parecido. Concorrente, porque eles não são exatamente iguais. Vai formar 90 ou não vai formar 90? Vai formar 90 ou não? Deixa eu ver. 3 menos 1 sobre 3, o inverso e o oposto, perpendicular. Essa é a maneira algébrica de cobrar, mas também tem a maneira geométrica de cobrar. Maneira geométrica é aquela ali, ó. O cara te dá um sólido, aí faz pergunta de geometria plana. 01, calcule a área do triângulo AFH. Faz pergunta de geometria espacial. 02, calcule o volume da pirâmide ABCF. E faz pergunta da aula de hoje. Geometria euclidiana de posição. É. Tipo assim, ó. A reta que passa por AF. E a reta que passa por DH. Aqui. A reta que passa por AF. E a reta que passa por DH. Ali. São o quê? Deixa eu ver. HD tá lá. AF tá assim. Estão no mesmo plano? São reversas. E forma 90 graus? Deixa eu ver se forma 90 graus. Se você pegasse DH e projetasse para frente, ele seria o AF. Tem 90 graus aqui? Não. Então não forma 90 graus, ele é oblíquo. Então ele é reversa e oblíquo. Ai, eu adoro isso daí, gente. Eu prefiro assim, ó, cobrar o aspecto geométrico, eu acho muito legal. Tem cada pergunta tão bacana. Mais uma. A reta que passa por AB. E a reta que passa por CG. Aqui. A reta que passa por AB. E a reta que passa por CG. Tá ali. É coplanar? Não. É reversa? Sim. Forma 90 graus ou não? É ortogonal ou oblíqua? Deixa eu pensar. Eu perguntei CG, né? Se você trouxesse para frente, seria o BAF, que forma 90 graus, só que por projeção. Então é reversa ortogonal. Só mais uma. A reta que passa por AF e a reta que passa por HF. Aqui. AF e HF. Aqui. Ele é concorrente? Ele é coplanar? Gente, se eles têm um ponto em comum, se eles se tocaram, não interessa como, eles já são coplanar. Retas reversas não se tocam nunca. Não tem ponto em comum. Só de ter um ponto em comum você vai falar é coplanar sim.
E tem um ponto em comum, então é coplanar com corrente, porque se cruza. Mas as possibilidades de perguntas ali são infinitas, eu não podia ficar aqui o dia inteiro perguntando. Nosso último slide teórico, vou passar um pouquinho do tempo que o Edivaldir me pediu. Edivaldir pediu, não passe de 30 minutos, já deu 30, gente. Mas eu tive que me apresentar no início, você não sabia quem eu era, né? Agora você já sabe quem eu sou. Determinação de um plano, e é muito importante esse último momento, Edivaldo, me perdoe, amor, eu preciso passar dos 30 minutos. É pouquinho só, tá? Vai dar no máximo 35. Mas esse é o último slide, eu te prometo, coração. Quais são as 4 frases que determinam um plano? Qual a primeira figura plana que você conhece? Qual é? Não é o triângulo? O triângulo precisa de quantos pontos? Não é 3? Olha o que você vai fazer. Isso aqui cai pra cacete. Existem 4 possibilidades de você determinar um plano. 4. Você vai lembrar, se a primeira figura plana é um triângulo, que precisa de 3 pontos não colineares. Aí você faz a mesma coisa 4 vezes, tá, gente? 4 vezes, tá bom? Fez? 4 vezes, tá? A primeira frase é não fazer nada. É uma das 4 frases. 3 pontos não colineares determinam um plano. Porque para pegar esses 3 pontos ao mesmo tempo, só com um plano. A segunda frase seria assim, ó. Pô, por 2 pontos, se eu quiser, eu passo uma reta, né? 2 pontos distintos determinam a reta. Essa é a segunda frase. Uma reta e um ponto não pertencente a ela determina um plano. Porque para pegar esses 2 ao mesmo tempo, só com um plano. A terceira frase é, e se eu passasse uma reta aqui e uma reta em cima? Posso, né? Por que não? E aí essa frase também determina um plano. São retas paralelas. 2 retas paralelas distintas determinam um plano. Porque para pegar essas 2 retas ao mesmo tempo, só com um plano? E se eu passasse uma reta por 2 e uma reta por 2? É a 4ª e última chance. E se você parar para pensar, não tem mais nada que eu possa fazer. Eu boto 3 pontos e faço tudo o que pode ser feito. Pare para pensar se eu não fiz isso. Eu pensei em tudo que era possível fazer. E são as 4 frases que determinam um plano. Não fazer nada, que a frase é 3 pontos não colineares. Passar uma reta em um e deixar o outro, que é a segunda frase, uma reta e um ponto não pertencente a ela. Essa terceira frase, passar uma reta em um e uma reta em outro. 2 retas paralelas distintas. E essa última frase, a cada 2 pontos passa uma reta. 2 retas concorrentes determinam um plano. Então ali, ó, 3 pontos não colineares. Uma reta e um ponto. 2 retas paralelas e 2 retas concorrentes. Você viu? Fácil de lembrar, né? Faz 3 pontos 4 vezes e faz tudo que é possível. Mesmo achando fácil, foi assim que foi pensado por Euclides, eu inventei um macetinho para te ajudar. Vê se o macetinho é bom ou não. Eu fiquei olhando para isso e pensando, o que que isso parece? A praia! O horizonte, o sol. A praia! É um macete, tá, gente? Na praia existe um caminho onde está marcado um tesouro. Eu que inventei, galera. Na praia existe um caminho onde está marcado um tesouro. São as 4 frases. Uma reta e um ponto não pertencente, 2 retas paralelas distintas, 2 retas concorrentes e 3 pontos não colineares. Gostou? Não gostou? Macete parte 2. Outro macete, tá? Se você não gostou. 3 malacos. Enzo, verifique se tá aparecendo isso aqui. Mas tá olhando aí? Tá aparecendo? 3 malacos. Por que eu botei 3 malacos? Primeiro, pra você adequar a frase. E segundo, porque malaco é um bicho covarde. Malaco nunca tá sozinho. Você nunca viu um malaco assim, eu já vim sozinho aqui, te assaltar. Ele tá sempre de galera. 3 malacos encostados na parede, que é esse aqui, ó. Que malaco adora na parede, já viu? Malaco tá sempre assim, ó. E aí, mano? Ele já anda na rua assim, ó. Ele não sai daqui, ele já desloca assim, ó. 3 malacos encostados na parede estão a caminho do xadrez. Porra, essa foi massa, hein? Fiz o terceiro macete para encerrar a aula com chave de ouro. Eu peguei todo mundo e fiz um rostinho. Olha que legal. 2 olhos. 2 olhos. A boquinha e o furinho do queixo. 2 olhos. Isso aqui. A boquinha e o furinho do queixo. O nariz. Aí ficou faltando esse, né? Aí eu pensei, determina um plano. Aí eu pensei, pô, se você for mulher, você faz um lacinho. Se você for homem, você faz uma gravatinha. Legal, hein? Fica parecendo um boneco voodoo, mas eu achei muito legal. Gente,
Agora você está preparado para os testes. Eu ia até fazer um teste com vocês, mas eu vou fazer o da Federal que é mais rápido, tá? 01. Pai, eu vou passar do tempo e volto. Não me bate. A Federal, uma questão inteira da Federal só disso. Dado um ponto, existe pelo menos uma reta que eu possui. Dado um ponto, existe pelo menos uma reta que eu possui? Claro que sim. Não, só tem infinitas. Ele perguntou, existe pelo menos um? Onde tem infinitas, tem um. Se ele falasse, tem apenas um, dado um ponto, existe pelo menos uma reta que eu possui? Existe. Existem infinitas retas, mas existe uma verdadeira. Essa matéria tem que treinar com você exercício, para você pegar a manha da linha cognitiva, da linha racional, da lógica. 02. Dados dois pontos distintos, existe um único plano passando por eles. Não. Mostrar. Ô Enzo, vem aqui aparecer na câmera mostrando. Não? Tá. O Enzo tá. Vou fazer assim, ó. 2 pontos. Só tem um plano passando por eles? Esse plano aqui, ó. Passou por eles. Mas você acha que só tem esse? E se eu virar esse plano? Também passou por eles? Existem infinitos planos passando por dois... Aqui, ó. 2 pontos distintos. Esse plano passou por eles. Esse também. Esse também. Infinite planes. O que ele falou? Um único. Falso. Existem infinitos. Se ele falar tem apenas um, tem pelo menos um, mas ele falou tem um único. Aí é mentira. Geralmente essa frase salva muito aluno. 2 pontos distintos, passa um único plano por eles. Verdade. Quando você achar que é verdade, que começa com V, é V de vire. E se eu virasse, também pegaria os dois. Falso pra ele. Cheguei logo, meu Deus. Não pode dar 40 minutos, não. 3 pontos distintos, não colineares, determinam um plano. Meu Deus, última coisa que eu ensinei. Para o cara falar determina um único plano, tem que ser uma das 4 frases, tá? Não tem uma quinta frase. Para ele falar determina um único plano, tem que ser uma das 4 frases. 3 pontos distintos, não colineares. É uma das 4 frases? É. 3 pontos distintos, não colineares. Verdade. Pode marcar. 08. Se 3 pontos são coplanares, então eles são colineares. Isso aqui é para quem não estudou nada, tá? Não estudei nada! 3 pontos que são coplanares são colineares? Tem uma linha passando por eles? Não. Agora, se fosse o contrário, 3 pontos que são colineares são coplanares? São. Coplanar não quer dizer determina um plano. Coplanar quer dizer existe um mesmo plano que pega eles? Não confunda as coisas. Determina um plano são as 4 frases. Coplanar quer dizer estão no mesmo plano, só isso. 3 pontos colineares estão no mesmo plano? Estão. Mas eu não pergunto isso. 3 pontos coplanares são colineares? Tem que ser colinear? Não, não tem que estar na mesma linha. Esses 3 aqui mesmo não estão. Falso. Última frase. Os vértices de um triângulo não são coplanares. Que pergunta é essa? Os vértices de um triângulo não estão no mesmo plano? Claro que estão! Estão no mesmo plano, figura plana chamada triângulo. Não são coplanares. São sim. Falso para ele. E com isso a gente encerrou. Ali está o módulo, tanto do quem usa o material do PV500, tanto do 1000, os exercícios que o Erivaldo pediu para eu colocar. Esse C aqui, eu não sei o que está fazendo aqui, esse C. Fiz uma lista nos estudos para a aula 23, já fiz também a da aula 24, que daqui a pouco eu já vou gravar ela. E no Coque 1000, pertinente essa primeira aula, só tem 2 frasezinhas, mas são novas. Um beijo do Baia, até o nosso próximo encontro. Tchau, gente!